Então, estamos de volta aqui com o nosso programa Saúde em Foco, coordenado, né, pelo mestrado em Saúde Materno-Infantil. E hoje com o tema, como proteger as crianças de acidentes. Um tema muito complexo, mas que precisa ser trabalhado, né? Até porque a criança ela está muito mais suscetível a acidentes e não temos como privá-las também de brincar, de explorar novos ambientes, de ousar, enfim. Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, está aqui a nossa amiga Aline, que vai nos ajudar também neste processo. E neste programa de hoje, então, nós contamos com o nosso enfermeiro Giovanni, que é o responsável técnico da USOS Unimed, professor Silomar, do curso de enfermagem aqui da Unifra, o coordenador da residência em enfermagem, urgência e emergência. Estamos com duas mestrandas da saúde materno-infantil, que é a Amanda e a Lenise. Estamos com duas residentes da urgência e emergência, a Dayana e a Janilene, e também uma graduanda, que é a Elisa, então, a nossa bolsista de iniciação científica, que também trabalha com essa questão da criança. E começamos, então. Quem sabe contigo, Giovanni? Pode ser. Quais são os acidentes mais comuns na infância? E o que é importante que um pai, uma mãe, um professor das escolas básicas, enfim, o que é importante que eles cuidem para proteger as crianças? Muito e aí, bem. vou te passar a nossa amiga. Tá certo. Bom, os acidentes mais comuns na infância, estatisticamente, são traumas, afogamento, queimaduras, choque elétrico e intoxicações. Esses são os mais relevantes acidentes na infância. Dentre eles, também tem um que é muito importante, que é o engasgo, né, com algum alimento ou algum brinquedo, porque a criança tem uma fase que se chama fase oral, que tudo ela quer pegar e colocar na boca. E nessa fase é muito importante a gente ter um certo cuidado para que isso não aconteça. Então, a supervisão dessa criança tem que ser 100%, tem que ser nas 24 horas do dia ali, para a gente evitar esse tipo de problema. E esse é um problema grave, o engasgo pode levar a uma parada respiratória, consequentemente uma parada cardiorrespiratória, e se não atuarmos rápido, essa criança pode ir ao óbito. Dentro desse contexto, tem algo muito relevante que precisa ser falado, que não somente nós da área da saúde temos que ter esse treinamento, mas sim também os pais e a comunidade em geral, tanto para fazer manobras para desengasgar essa criança e também para fazer manobras de reanimação caso a criança tenha uma parada cardiorrespiratória. Então, dentro desse contexto é muito importante a gente também estar passando essas informações para a população, que o programa, né, vai dar conta disso, de passar para a população em geral essas nossas informações. Bom, e a partir do que o Giovanni nos colocou, eu vou passar para as residentes, que experiências vocês têm vivenciado mais nessa área até hoje? Realmente o engasgo é a situação mais comum que a gente encontra, né, que a gente recebe no intra-hospitalar em relação a acidentes com crianças. Né? Tanto na minha vida profissional quanto dentro da residência, o maior índice, o maior número foi realmente a situação de engasgo. Na criança é tudo prevenção, né? Tanto no engasgo quanto afogamento, por exemplo, é tudo prevenção. A mãe tem que ter o cuidado de colocar no berço, a posição, a vigília, e a questão de afogamento também. Não precisa ter grandes volumes de água, não precisa ter piscina, não precisa ter um rio, não precisa ter um açude perto. A banheirinha do bebê já é o suficiente, a privada já é o suficiente, um balde d'água ali do lado da máquina de lavar roupa, tudo isso já é suficiente para acontecer um acidente com uma criança. Complementando o que a colega falou a respeito do engasgo, a partir do que a gente lê, que a gente estuda na residência, a gente pode perceber que o engasgo ele é uma das causas de morte
infantil é uma das maiores causas de morte infantil, como o colega falou, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Porque se a criança não tem nenhuma patologia prévia, alguma comorbidade, é a única causa citada, é o maior índice, né? Além depois dos traumas, acidentes de trânsito e tal, que fazem com que a criança tenha uma parada cardiorrespiratória, né? Então, isso é uma coisa muito importante. É importante que saibam não só os pais, mas nas escolas. Tanto que a gente tem um projeto também, né, relacionado a isso nas escolas, para esclarecimento das crianças, porque as crianças, elas são... elas transmitem muito exatamente o que a gente ensina para elas, né? Então, em casa, elas são também educadores, né? Porque quando precisa, se o irmãozinho está engasgado, né? Daí eles sabem as manobras, depois o colega vai mostrar. Além disso, também as queimaduras, que o colega citou também, né? Porque a primeira coisa é o conhecimento do senso comum, né? Que é colocar pasta de dente, manteiga, aquela coisa toda. Então, a gente orientar que existem 3 tipos de queimaduras, né? Primeiro grau, que é a vermelhidão somente. De segundo grau, que são as bolhas. E de terceiro grau, que são as 3 camadas de pele. E a mais importante, primeiro, tentar tirar o calor, né? Que daí colocar na água corrente e tal. E depois colocar panos limpos, gases ou compressas sobre a lesão. E no caso do terceiro grau, nunca tentar arrancar pedaços de roupa, né? Roupa, plástico ou qualquer coisa que tenha. Quando eu fiz meu estágio de 8º semestre na UTI pediátrica do USM, eu pude ver uma criança com uma queimadura que a irmã, numa crise psiquiátrica, jogou uma jarra de água fervendo na criança. Queimou o rostinho dele, queimou o tórax, queimou a perninha. Então, é muito difícil ver uma criança nessa situação, né? Então, a gente tenta esclarecer para que tenham muito cuidado, os pais cuidem da melhor maneira possível, o quanto conseguirem, para evitar esse tipo de acidente. E eu penso que é importante justamente a gente discutir isso com profissionais que são da área, que entendem, que se especializam nessa área, até para transcender um pouco essa ideia do senso comum, né? O senso comum, aconteceu isso, ou coloca uma pomada, ou café, eu acho que a gente já viu de tudo, né? Sim, sim. E como transcender. Que outras experiências vocês... Acredito que nessa mesma temática, o que a gente precisa, então, é criar uma cultura, né, de atendimento a essas urgências, porque enquanto profissional da saúde, a gente tem uma conduta, tem todo... materiais, né, necessários para fazer esses atendimentos. Mas o que a gente pode tentar repassar aqui nesse programa é o que eu posso fazer com poucas coisas em casa, o que eu posso e de que maneira eu vou agir em casa ou na escola, que é quando a gente não tem todo aquele preparo de um ambiente pré-hospitalar, hospitalar ou intra-hospitalar, né? E nesse sentido, então, a gente tem que destacar isso, né? Essa cultura, por exemplo, das queimaduras. Essa educação em saúde com familiares, com crianças, iniciando com isso, então, nas queimaduras. Não colocar, né, outros materiais, pomadas, café, cebola, que também já foi colocado, que são relatos, tanto quando a gente faz o atendimento em unidade básica ou em unidade de pronto atendimento, né? E como é difícil retirar essas questões, porque o que nos trazem mas a minha avó fez isso e deu certo. A minha tia sempre fez isso e deu certo, né? Então, como é que nós vamos trazer esse nosso conhecimento de graduação, de faculdade, de instituição, então, para essa nova cultura, né? E uma questão também é importante, assim, essa primeira conduta, ela é fundamental da mãe, do pai, do professor, até para a sobrevivência da criança. Não é isso? Que experiências vocês têm, quem já trabalhou então, os colegas mencionaram uma questão bastante relevante, né? De várias situações que elas vieram atender no serviço de saúde, ou quanto estudantes, ou depois de profissionais, né?
que são essas emergências que mais acontecem. Mas a gente, como o colega Giovanni já falou, já foi mencionado aqui, sempre a prevenção é a melhor escolha, né? Então, quando a gente trabalha com as situações de urgência e emergência na criança, a gente sempre trabalha, né, tentando prevenir, ou seja, não deixar com que essas situações venham a acontecer, né? Então, sempre quando a gente trabalha essas questões de educação e saúde, seja no cenário escolar ou outros cenários diversos que a gente venha desenvolver atividades profissionais, a gente sempre trabalhar com a questão da prevenção. Na criança, como a colega Janilene falou, tudo é prevenível, né? O engasgo é prevenível, a queimadura é prevenível, o afogamento é prevenível, né? Então são todas medidas que têm que ser implementadas, são medidas simples de serem implementadas no domicílio, além da observação 24 horas, como o colega Giovanni falou, mas outras medidas preventivas, como grades nas piscinas, né? Para evitar um risco de afogamento, não deixar então baldes com água, banheiras cheias de água, então utilizou depois, descartar, né? Desprezar essa água, né, em ambiente, as medicações, que é muito importante a gente falar, porque como o colega Giovanni falou, tem uma fase que a criança tem a tendência, né, por curiosidade, de levar tudo à boca, né? Então tudo que ela enxerga o pai, a mãe tomando remédio, ela enxerga o pai e a mãe tomando remédio e ela acha que aquilo é um processo natural e ela tem curiosidade então de fazer aquilo também. Então as medicações, né, líquidos, né, como produtos de limpeza, têm que ser acoplados, têm que ser guardados em reservatório apropriado, longe do alcance visual e do alcance dessa criança, que ela possa então ter acesso de alguma maneira, né, porque senão naturalmente ela vai levar esses produtos à boca como forma de curiosidade, ela tem curiosidade, né? E até porque a fase, né? A fase, a criança quer explorar o ambiente, ela quer vislumbrar aquilo que ela enxerga e é natural e que precisa acontecer, que não se tem como privar, né? Agora, como cuidar? Acho que ali está o segredo. Exato. E depois da situação ter ocorrido, então, como os colegas falaram, tem algumas medidas simples de serem implementadas para cada uma dessas emergências, né? Os colegas mencionaram já algumas, né? Por exemplo, na situação de queimadura, que existe essa cultura bem enraizada e como a nossa colega trouxe, às vezes é difícil da gente sensibilizar essas pessoas para não desenvolverem, né? Não atuarem dessa forma, né? Por ser uma cultura já enraizada do creme dental, da cebola, do café, né, determinados líquidos que são colocados, né. Então é interessante a gente falar que na situação da queimadura, o que se prevê então a nível domiciliar? Aconteceu uma queimadura, né, não foi prevenível por alguma razão, nem sempre é responsabilidade dos pais, às vezes é um segundo, é muito rápido que a situação acontece, né, e já ocorreu. O que eu devo fazer? Né? Eu preciso resfriar essa lesão, como já foi dito aqui, então é colocar em água corrente, né? É uma lesão muito dolorida, dói muito, né? Ela está quente, então eu preciso resfriar ela porque o processo ele queima no momento e ele continua esse processo de queima tecidual. Então a gente precisa resfriar ela para parar com esse processo de queima, ainda mais quando algumas substâncias que são, né, que tem algumas substâncias que ainda prorrogam ainda mais esse processo de queimadura e levar imediatamente para o serviço de saúde. Essa é a conduta. É resfriar a lesão e não colocar nenhum tipo de produto, tá, pessoal? Porque se a gente orientar a utilização de uma determinada pomada que eu sei que pode ser utilizada, né, isso pode gerar confusões, né, nas pessoas de forma geral. Então, é resfriar essa lesão, né? Se essa lesão for aberta, se for uma queimadura de 2º ou 3º grau, por exemplo, já tiver rompimento da pele, é cobrir com uma gaze, com um tecido limpo, né? E levar ao teu serviço de saúde, porque lá sim vão tomar uma conduta adequada, vão colocar um produto adequado e dar seguimento nesse atendimento. E quando você fala da água, é a água da torneira. Água da torneira, tá? Água corrente, tá? Pessoal? Isso. E a questão do choque elétrico, que também, eu não sei se, não me lembro se você nomeou antes, dentro dos principais acidentes, mas também é comum, né, acontecer o choque elétrico. Sim, e a prevenção, né, como o colega já tinha comentado. Às vezes a gente não tem em casa, né, muitas vezes as tomadas na altura da criança, às vezes muitas tomadas ligadas num suporte só. Então, evitar, como já foi colocado, a criança leva na boca, né? Então, certamente ela vai colocar na boca e pode levar um choque. Então, assim, nesse caso, sempre, né, tentar desligar, então, o que gera a energia ali para poder tirar essa criança e encaminhar para um serviço. Em casos mais graves, chamam o socorro, né, o SAMU ou os bombeiros. Então, assim, a prevenção. Outra questão também é o sufocamento. Agora, com o inverno, muitas vezes a família, a mãe, com medo da criança passar frio,
coloca muita coberta e é um bebê, o bebê ele não se movimenta, então assim, ele pode se sufocar no berço, né? Evitar colocar muitos bichinhos de pelúcia ou às vezes para ficar bonitinho, não, né? É o momento da criança, só o berço, um travesseiro baixo, e de preferência não colocar nos primeiros dias de vida, porque isso pode sufocar a criança. Então assim, agasalha bem o filho antes de colocar na cama e só a criança ali que ela não vai passar frio, né? Esse medo às vezes de superproteção, que não é errado, né? Mas a gente tem que ter um peso aí, né, nessa questão e prevenir, sempre prevenir. E a tua experiência, Amanda? Então, é importante ressaltar também as quedas, que é o principal acidente que acontece em residência e na escola, que são os traumas, que normalmente os pais ou os professores, ao chegar no local e ver a criança caída, quando vê chorando, a primeira ação é pegar a criança no colo. E não é o correto é deixar a criança no local que ela está, tentar não mexer nenhum membro, deixar exatamente como está e chamar por ajuda. E também é importante ressaltar na residência como prevenir essas quedas, esses traumas, colocar grades em janela, brinquedos no chão, sempre evitar para a criança não tropeçar e cair, escadas, portãozinho para a criança não ter acesso às escadas, para evitar esse acidente, que é um dos principais acidentes que acontece na residência, né? Giovanni, e se acontecer? O que pode acontecer? Como é que um pai, uma mãe, um professor podem socorrer uma criança? Você poderia fazer uma demonstração para a gente? Claro. Então, no caso de obstrução de via aérea por corpo estranho, né, em criança, que é o engasgo, o que o pai e a mãe que estão lá no local podem começar a fazer? Então, eles vão segurar a criança, fazer um C com o indicador e polegar, segurar aqui na mandíbula da criança, não apertar muito forte, só uma leve fixada aqui, vira a criança no teu braço, pode apoiar na perna, como eu estou apoiando, e vai dar 5 tapinhas entre os 2 ombrinhos com a região hipotenar da mão. Esse movimento direcionado para a via aérea da criança, para tentar desobstruir o que está ali obstruindo a passagem de ar na via aérea da criança. Então, 5 tapinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Segura a criança pela cabecinha, pescoço, vira no outro braço, faz 5 compressões abaixo da linha mamilar com 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. E avalia a cavidade oral para ver se esse brinquedo, esse alimento, esse líquido saiu e a criança já consegue respirar melhor. Se não saiu, volta, faz. Esse procedimento é feito até a criança perder totalmente a consciência. Quando perde a consciência, a gente muda o protocolo, aí é um protocolo de RCP, que são 30 compressões e 2 ventilações. Para pessoas leigas, a gente orienta só fazer compressões, né, com 2 dedos abaixo da linha mamilar. Mas, naturalmente, esse procedimento que eu acabei de fazer, ele tem uma valorização de 80%. Em 80% das vezes, a gente consegue salvar essa criança fazendo esse procedimento aqui de desengasgo. Esse procedimento, ele vai até mais ou menos de 0 a 1 ano. Acima de 1 ano, né, existe um outro procedimento que a gente faz, em adulto também é um outro procedimento que a gente demonstra numa próxima oportunidade. Mas criança, então... Quem sabe você repete para nós, para alguém que está nos assistindo. Segura a criança pela mandíbula, isso. Uma leve fixada, não aperta muito forte, vira no braço, 5 compressões, 1, 2, 3, 4, 5. Agarra firme na cabeça e na nuca, vira no outro braço, 5 compressões com 2 dedos abaixo da linha mamilar, 1, 2, 3, 4, 5, e avalia a cavidade oral para ver se saiu esse brinquedo ou esse alimento. E se ainda não saiu? Volta a fazer novamente. Volta até... É importante também ressaltar que se você avaliar a cavidade oral e você não está vendo nada, não coloque o dedo ali dentro, porque você pode empurrar mais para dentro ainda esse alimento, esse brinquedo e obstruir mais ainda. E se tiver que chamar nesse caso, quem é que chama? É importante chamar as pessoas especializadas, o serviço especializado em urgência e emergência. Pode ser o SAMU, pode ser o SOS Unimed, pode ser os bombeiros. O pessoal tem preparo técnico para esse tipo de situação.
Ou seja, nesse período você já fez as manobras, não resolveu, alguém chama e você continua fazendo. Continua esse processo. E mesmo que a gente desobstrua essa criança, o importante é levar ela no serviço de saúde para um profissional médico avaliar as vias aéreas dessa criança. E agora, já chegando ao nosso final do programa, que mensagem a gente poderia deixar, então, para os pais, as mães, enfim, a gente lembra muito os professores hoje, ou aqueles profissionais que trabalham nas escolinhas, creches, enfim. Olha, eu acho que a prevenção, como todos os colegas ressaltaram esse fato, é o melhor remédio. Então, tudo que já foi falado, que as colegas, o Silomar, a senhora falou, é importante a gente ressaltar para os pais. A prevenção. A prevenção consegue eliminar boa parte, uma grande parte desses acidentes na infância. Isso. Exatamente, concordo. Sempre a prevenção em primeira escolha. E se caso uma situação vir a ocorrer, o principal, pensa que a criança vai estar assustada. Né? Independente de qual situação que aconteceu, se foi uma queimadura, se foi uma queda, se foi um afogamento, se a criança estiver responsiva, ela vai estar assustada, né? Vai ter o objetivo de levantar, de querer realmente que o pai pegue essa criança, mas o pai tem que ter em mente, o pai ou a mãe, o familiar tem que ter em mente, então, que para o próprio cuidado dessa criança, neste momento não é o mais indicado eu pegá-la no colo, e sim, então, manter a calma, tentar acalmar essa criança, ficar ao lado dela, né? Para ela sentir a segurança, porque a criança sente muita segurança no adulto de sua confiança, dizer então que está ali com ela, que tudo vai ficar bem, que os profissionais, então que o serviço de saúde, que o pessoal que vem especializado está vindo para atender e que tudo vai ficar bem, né? É passar segurança para essa criança depois da situação já ter ocorrido e acionar, como o colega Giovanni falou, os serviços. Então, é importante a gente falar os números, eu penso aqui, né? Então, se for acionar o SAMU, então, que é o nosso serviço público de urgência, então 192, Bombeiros 193, e Unimed, por favor, Giovanni. 0800 51 6600. Isso aí, que eu penso que isso é uma situação importante, né? Agora, também eu penso que uma dica bem importante assim para os pais é que eles se instrumentalizem antes. Ou seja, nunca é demais você dar uma folhada, uma atualizada no que é importante para que, quando vier a acontecer, se tenha essa conduta correta, né? E da mesma forma também para os professores. Eu não sei que teria mais alguma outra mensagem? Não, é importante ressaltar que os acidentes, o principal local que ocorre é na residência e nas escolas. Então, não é dentro do serviço de saúde, não é na unidade básica, e sim na residência e na escola. Então, para esses profissionais, esses professores, esses pais, familiares, se instrumentarem e terem conhecimento para agir no momento que ocorre, para quando chegar no serviço de saúde, o dano ser menor, e entre outros problemas. Mas, felizmente ou infelizmente, o nosso programa fica por aqui hoje. Eu agradeço assim, de coração a cada um de vocês que disponibilizou parte do seu dia ou desses minutos, então, para estarem aqui conosco. Com certeza é um tema complexo, sim, mas relevante, né? Porque dependemos de vidas, ou seja, poucos minutos podem fazer toda a diferença, né, quando acontece um acidente. E quem sabe numa próxima seguimos falando então sobre este tema em crianças talvez um pouco maiores, enfim. Então, fica o nosso programa por aqui. Muito obrigada.